Olá! Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Para você que é novo aqui, sou a professora Silvia Barreto e sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos fazer mais uma mentoria. E o que significa essa mentoria? Significa que nós abrimos a oportunidade para várias pessoas, para vários profissionais, estudantes, enfim, aberto ao público em geral, se inscreverem, mandarem as suas dúvidas, os seus questionamentos e ao vivo eu estarei aqui disponível para tratar sobre essas questões, tirar todas as dúvidas e a gente bater um papo. A ideia da mentoria é uma orientação. E eu acabei de ver que a Michele acabou de chegar. Bem-vinda, Michele. A Michele será a minha mentorada de hoje. Então faça igual a Michele, caso você também queira participar dessa oportunidade, manda pra gente um direct que eu te encaminho esse Google Docs para que você possa fazer a sua inscrição. Tudo bem? Então eu já vou, sem mais delongas, já vou colocar a Michele ao vivo aqui comigo para que a gente possa começar esse bate-papo e não perder mais nenhum minutinho. Bem-vinda, Michele, tudo bom? Obrigada. Tudo bem, tudo certo. Que bom que deu certo, que bom que você topou participar dessa mentoria comigo. Que legal, muito bom que você esteja aqui. Fico feliz também, uma honra poder falar com um profissional, uma profissional tão experiente que nem você. Vai ser bem enriquecedor, sem dúvida. Que ótimo. E me conta uma coisa, Michele, eu gostaria só que você explicasse melhor sobre a sua experiência, de onde você fala. Pelo seu sotaque, acho que você é do Sul, ou estou enganada? Aham. Não Sou me do engano. Sul. E me explica então um pouco sobre você, sua experiência, como é que você chegou aqui na área de eventos. Então, dá aqui uma sinalizada pra gente. Então, eu atuo na área de eventos desde 2012, com produção de shows e produção de teatros, né? Eu Tá. trabalhei numa produtora de shows e a gente, então, realizava os eventos como promotora, né? A gente que executava não, muito pouco para corporativo, então o negócio era esse. Aí atuei na gestão comercial dessa produtora, atuei com algumas marcas nacionais, aí tendo elas como patrocinadoras dos eventos, levantando oportunidades, e também, em alguns momentos, acabei produzindo alguns, especialmente na parte de teatro. Então, essa é a minha vivência, assim, na área. E desde então, eu saí da produtora, mas eu continuo dando suporte para algumas produtoras, sempre que surge uma oportunidade, também trabalho, porém, eu tenho uma agência de marketing digital hoje, é com isso que eu trabalho. E recentemente, que foi o motivo do meu contato e desse espaço aqui, é que eu estou trabalhando numa ferramenta voltada para a gestão da área de eventos, e o momento agora é de levantar informações e entender o mercado, entender as pessoas que têm mais experiência, que trabalham, como é que vem o mercado, essas coisas. É uma startup, né? Na verdade, que você tinha falado. Exato. Uhum. Pelo jeito, ainda está numa fase que você não pode dar maiores detalhes, provavelmente, não é isso? A ferramenta está no ar, até no final, se a gente tiver um tempo, eu passo o endereço, porém a gente está nessa fase de validação, realmente verificando se as soluções que a gente imagina para o mercado, elas são de fato úteis e viáveis e realmente usuais, né? Então a gente está validando algumas coisas, a gente está num processo de pré-aceleração, que significa que estamos sendo preparados para evoluir com um projeto, então essa conversa com profissionais é muito importante para o negócio. Que legal. E fico muito honrada e feliz que você tenha me procurado para poder te ajudar aí no projeto. E você fala especificamente de qual cidade? A minha cidade é Caxias do Sul, é um pouco mais de 100 quilômetros de Porto Alegre. Sim, conheço, adoro, muito legal a cidade. Ah, que bom, convidada para vir sempre. Oba! Fique possível, Por vamos favor. viajar. E eu tenho Então, amigos aproveite. aí da Edux, da Ah, sim. Universidade. Não, é Edux Isso. mesmo, que fala, né? UX, é a Universidade de Caxias do Sul. Universidade de Caxias do Sul. Edux Isso. é a editora, não é isso? Eles Eu acho têm que é uma a parte que deve editora. ser alguma área da universidade, Ah, então tá bom. Então vamos lá. Eu sei que você elaborou aí um roteirinho de perguntas, né? E então aí estou à disposição, vai. Se eu estou seguindo aí Combinado. o seu direcionamento.
Combinado, então. Essas perguntas que eu vou fazer, elas têm a ver com um pouco do que eu escutei já de alguns profissionais, e eu percebi algumas diferenças de funções, às vezes de nomes de cargos em diferentes partes do Brasil. Isso me chamou muita atenção, porque eu realmente nunca tinha parado para me atentar a isso. Então, a minha primeira pergunta é, quais os tipos de empresa que existem, organizadores de eventos que existem no Brasil? Assim, tu poderia dizer que você tem conhecimento? Tá, então vamos lá. Quando a gente fala do organizador, ou da empresa organizadora, a organizadora é uma empresa terceirizada, né, responsável por planejar e organizar eventos. Ela é contratada por um cliente, né? Então ela vai prestar serviços de planejamento e organização de eventos. Acho que é importante deixar claro. Em termos de estrutura, existem diversas possibilidades de estrutura dessas empresas, desde a urgência, quando é formada por uma única pessoa, por um único profissional, até agências maiores, elaboradas com dezenas de profissionais, tá? O que varia é a complexidade, tá, dos eventos que eles organizam e da quantidade de clientes, tá? Então, assim, as empresas organizadoras mais comuns que existem no mercado de eventos no Brasil, primeiro, organizadoras de eventos sociais, responsável pela organização de casamentos, de festas, de bodas, de debutantes e assim por diante, tá? Na verdade, o carro-chefe dessas empresas, podemos assim dizer, são os casamentos, tá? Que são realmente aqueles eventos que os noivos, né, os promotores, mais procuram o serviço de um organizador de eventos. Sendo eventos sociais também, mas existe aí empresas especializadas nesse segmento, poderia falar das formaturas. Então, existem empresas organizadoras de formaturas. Então, lembrando que formaturas também podem ser considerados eventos sociais, ok? Mas, dada a sua complexidade, especificidade, é um segmento muito, muito pontual, muito específico, né? Então, existem empresas organizadoras especializadas na organização de formaturas. Terceira, eventos corporativos e empresariais. O que podemos incluir aqui nesse hall de eventos? Convenções, treinamentos, lançamentos de produtos, feiras, exposições, que são os mais relevantes dentro desse guarda-chuva aqui dos eventos corporativos e empresariais. Mais uma. Empresas organizadoras de eventos técnicos científicos, que são os congressos, seminários, simpósios, mesas redondas, painéis, palestras, conferências, ou seja, aqueles eventos que têm o objetivo principal de transmitir informações para um determinado grupo de profissionais ou de pessoas que compartilham aqueles mesmos interesses, tá? Mais uma, organizadoras de eventos esportivos. Aí a gente pensando aí nas variedades de modalidades esportivas que existem. Existem empresas organizadoras, inclusive especializadas em um tipo de evento esportivo, por exemplo, que só organiza eventos de tênis, que só organiza eventos de natação. É um pouco mais difícil, tá? Mas existe isso no mercado sim. Então, elas são especializadas na organização de eventos esportivos. E aí eu destacaria mais uma, organizadora de eventos culturais, que aí nós estamos falando que é a tua área, dos shows, das apresentações teatrais, musicais, de dança, as exposições de fotografia, de pinturas, saraus, concertos. Então, todos esses eventos artísticos, culturais, estariam embaixo também desse guarda-chuva da empresa organizadora de eventos culturais. Então, são essas 6 tipologias de organizadoras de eventos que eu acho que são as mais estruturadas, as mais comuns dentro do nosso mercado brasileiro de eventos. Tá, ótimo. E dentro dessa agência, o que normalmente tem de estrutura, né? Quais são os profissionais básicos que fazem parte ali do trabalho? Tá.
A grande maioria dessas empresas, cerca de 80% dessas empresas, elas são formadas, elas são micro e pequenas empresas. Ou seja, como eu tinha Uhum, dito, muitas são de um único profissional, né? Ele uhum, detém o know-how, o conhecimento, ele é o gestor. E todas as vezes que ele tem um evento, o que que ele faz? Ele contrata outros profissionais, né? Numa modalidade como freelancer, como jobs, como nós falamos, né? Ou seja, para trabalhos pontuais específicos para aquele evento. Por que, Michele? Porque o custo de você manter um quadro funcional, colaboradores, trabalhadores numa empresa aqui no Brasil, é muito oneroso. A carga tributária que você tem que pagar para um profissional, para um colaborador, ela meio que inviabiliza as empresas manterem no seu quadro funcional uma quantidade de pessoas. Então, ela tem que ter uma receita recorrente certa, robusta, para conseguir manter funcionários colaboradores, pagando mensalmente um salário, quando nós temos que lembrar que muitas vezes dentro do mercado os eventos são sazonais. O que isso significa? Nós não temos evento acontecendo todos os meses, todas as semanas. Então, existem alguns picos de realização de eventos e outros de baixa. Então, assim, voltando para a estrutura das empresas organizadoras. Então, muitas são formadas, né? A pessoa tem o home office, ainda mais nessa época de crise, né? Que aconteceu principalmente desde o ano passado, os eventos foram paralisados, muitas tiveram que enxugar drasticamente seu quadro funcional. Mas mesmo antes da questão da pandemia, isso já era fato, né, preponderante. O que é muito comum também de você ver, ter o organizador de eventos e ele trabalhar com assistente, com estagiário, tá? uhum, Para as funções burocráticas, administrativas, as questões do dia a dia. Porque se esse organizador está fora, atendendo o cliente, está numa visita a campo, tem alguém no escritório para lidar com as questões do dia a dia. Agora, existem empresas mais estruturadas? Existem, tá? E que aí elas já vão seguir aquela estrutura de ter um profissional, um departamento administrativo que engloba ali uma parte financeira, o RH. Aí você uhum, tem um profissional ou um departamento comercial, mas esse uhum, departamento comercial, ele é o que faz a prospecção, a captação de clientes, ele que vai fechar o contrato, ele que pega o briefing do cliente, tá? E você tem aí um outro departamento, um outro profissional, que é aquele que mais dedicado para o planejamento, para a uhum, elaboração, para a criação, para o desenvolvimento do projeto, para a contratação dos fornecedores, tá? uhum, Então, geralmente, tirando, então, os departamentos ou os profissionais que cuidam do que vamos chamar aqui do back-office, da estrutura, né, da administrativa financeira da empresa, para ela conseguir se desenvolver, nós muitas vezes vamos ter essas duas funções. Esse profissional de captação comercial, que está a campo lá atendendo o cliente, e esse uhum. profissional também nessa função mais de criação, de planejamento, de pensar o evento, de estruturar o evento para ele acontecer. Mas deixa eu destacar, Michele, que são questões assim que você pode encontrar estruturas e modalidades em preços das mais variadas. Eu estou tentando aqui democratizar a explicação e tentar falar de uma forma que a gente consiga perceber, ao menos, essas características, essas funções, numa variada grupo de empresas. Eu queria que tu me falasse um pouquinho também sobre a função do produtor executivo e do produtor assistente ou produtor de campo ou algum outro tipo de modalidade que você conheça, assim, porque, de novo, isso também foi um item que surgiu de diferentes formas, diferentes respostas em várias partes do Brasil. Alguns lugares têm certas funções que outros lugares não têm. Então, me fala um pouquinho. Michele, mas você está tocando assim, realmente no cerne da questão. É impressionante observar e perceber como não existe um consenso entre as nomenclaturas, tá? Destas funções que nós encontramos no mercado.
tá? Não quero polemizar, não estou dizendo que eu sou a dona da verdade, mas como é que eu entendo, e por todos os meus anos de pesquisa, de experiência acadêmica, falando com muitos profissionais da área, é o seguinte: o organizador do evento é aquele profissional, é aquela empresa cuja responsabilidade, como eu disse, é criar o evento, é fazer, como tem, hoje é comum das pessoas usarem essa nomenclatura, é o designer do evento, né? Ele que vai achar a solução para o briefing trazido pelo cliente. Ele que vai apresentar o projeto, ele que vai estruturar o evento, ele que vai atrás dos fornecedores para fazer o evento efetivamente acontecer, tá? Esse profissional é responsável do evento desde o briefing até o pós-evento, até a finalização e entrega de todos os relatórios. Ou seja, ele acompanha o evento 360, ok? O produtor é um fornecedor contratado pelo organizador, como vários outros que ele vai contratar. Ele vai contratar a empresa ou profissional de alimentos e bebidas, de som, iluminação, brinde, fotofilmagem, recepção, etc, 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 para o evento acontecer. Então, alguns eventos precisam desse papel do produtor, que é aquele profissional ou aquela empresa que tem como principal função entrar na parte do evento, do planejamento, que nós chamamos do trans-evento, do pré-evento, no momento que o evento está sendo montado, estruturado, para justamente garantir a montagem, a estrutura do evento, a perfeita execução. A palavra produção executiva, executivo vem de executar. Então, é efetivamente pegar aquele projeto que o organizador criou, tá? E esse profissional coloca isso em prática. Onde é muito comum, Silvia? Onde é muito comum esse profissional, Michele? Justamente nos eventos culturais, por exemplo, que você vai ter a montagem do palco, que você vai receber os artistas, que você vai ter uma estrutura lá de fornecedores, você precisa ter um know-how, um conhecimento muito específico para garantir aquela montagem, aquela estrutura, que ela é fundamental para o evento, né? Que aconteça da melhor forma possível. Eu mesmo, Silvia, como organizadora, eu não domino toda a estrutura, toda a necessidade da produção de um palco. Ou você deve saber, né? Eu tenho uma filha que é bailarina, que dança balé. A montagem de um palco para apresentação de dança, ela é completamente diferente para outras apresentações teatrais, enfim. Então, esse profissional, este produtor, ele é muito específico, ele tem um conhecimento muito específico de garantir a produção, a montagem do evento. E aí, dependendo da complexidade de um evento, quando a gente pega um grande festival de música, você tem um produtor executivo que é o responsável, tá, por toda a produção. Ele que vai estar em contato direto com o organizador do evento, que é o gestor responsável pelo evento. Mas muitas vezes ele vai precisar de mais profissionais, que eu falo de mais braços e pernas, para dar conta de que aquela produção realmente aconteça. Então, veja você, num grande festival de música, numa produção de um espetáculo grande, imagina um Oscar, por exemplo, você às vezes coloca um produtor assistente para cuidar de cada banda, para cuidar de cada palco, para recepcionar cada artista, ou para ficar em cada camarim. Então, estes produtores assistentes respondem ao produtor executivo, que é o líder, que é o gestor de toda a equipe de produção, tá? Portanto, essa é a minha visão, é assim que eu enxergo. Uhum. Porém, o que eu sei é que tem muita gente que confunde e usa como sinônimo a palavra ou o profissional organizador do profissional produtor de eventos. E eu acho que aí existe uma confusão que era importante que nós esclarecêssemos realmente. E eu vou te confessar uma coisa. Semana passada, o Alexandre já está aqui me escutando, o Alexandre é meu sócio. Eu falei, Ale, a gente vai fazer um vídeo esclarecendo para as pessoas a diferença entre organizador e produtor, porque eu percebo aí uma grande confusão. Eis que você chega, Michele, que me coloca essas perguntas, eu falei, que ótimo, vieram a tempo para que eu tenha a oportunidade
de compartilhar essa visão, tá? E eu acho que uma coisa bacana que tu falou é que também quando se trabalha com poucas pessoas ou a pessoa é sozinha e no formato, acho que é até para agregar, no formato de trabalho que nós tínhamos na produtora, em que nós não tínhamos um briefing do cliente, nós éramos o cliente, né? Então nós éramos os promotores do evento e nós partimos daqui para frente. Então, aqui no caso, como era uma empresa mais enxuta, a empresa era a maior produtora de shows do interior do estado, assim, a gente fazia em torno de 100, 150 shows no ano. Então, incrível. Não era um volume tão pequeno, porém, o que acontece que é curioso, por isso que para mim foi até muito rico conhecer a realidade de diferentes tamanhos, de diferentes lugares do Brasil, porque a visão que eu tinha de produção de eventos até então, era a da produtora, que a gente aqui chama de produtora de shows quem produz shows, e a gente era contratado por corporativos, não existia ninguém no meio do caminho, a gente era contratado. E o que acontecia em relação aos às nossas realizações, né, a execução do evento? O mesmo produtor que executava o evento planejava o evento sozinho. Então, por conta da estrutura mais enxuta, era a mesma pessoa que fazia tudo. Em estruturas maiores, pelo que eu vi, daí sim, se tem, aí se tem uma pessoa então que pensa o evento e aí ela passa tudo isso, alinha tudo isso com o produtor executivo que vai lá e executa o evento, com seus muito apoios, enfim, é assim. Você complementou muito bem, isso realmente existe, tá? Dependendo da complexidade do evento, como eu tinha dito, o próprio organizador, ele produz, tá? Como eu disse, quando mais complexo o evento, ele vai precisando de mais profissionais. Agora, você citou uma questão muito importante, que é o papel de uma outra empresa. Inclusive, eu tenho vários vídeos já disponíveis aqui no Backstage. Eu convido as pessoas para assistirem, quando eu apresento o conceito de cadeia produtiva, que eu até explico isso um pouco melhor. A entidade ou a empresa promotora do evento é aquela que tem iniciativa, é aquela que tem a ideia, ela promove, né? Aí vem o nome. Então, assim, vamos pegar um exemplo aqui, uma empresa multinacional, não vou citar o nome. Ela quer promover uma convenção para os seus funcionários, tá? Aí ela vai lá e contrata uma empresa organizadora de eventos, tá bom? Só que existe, né? Aí que vem toda a grande confusão. As empresas promotoras de shows, empresa promotora de feira. O que elas fazem? Elas têm iniciativa de olhar para o mercado e falar assim, eu acho que o mercado brasileiro é carente de uma feira no segmento X. Ela vai lá, ela tem iniciativa, ela que vai atrás dos expositores, ela contrata uma empresa organizadora que faz isso acontecer. O que faz a promotora de shows? Ela fala, eu vou trazer tal artista para o Brasil. Ela que entra em contato com aquele artista que providencia todo o trâmite, tá? Então, ela promove o evento. Ela pode organizar o próprio evento? Pode, mas geralmente não. Ela contrata alguém. Ou ela pode ter uma estrutura dentro dela. Eu vou citar aqui um exemplo. Reed Exhibitions Alcântara Machado, a maior empresa promotora de feiras e exposições da América Latina. Eu conheço muito bem a estrutura deles. Eles promovem os eventos e eles organizam os próprios eventos. Então, dentro da estrutura, como você tinha me perguntado, mas a gente está falando, Michele, da maior empresa promotora de feiras e exposição da América Latina. Eles têm lá dezenas de funcionários, uma empresa de médio porte, tá? Então, eles promovem, eles organizam, eles produzem o próprio evento dentro da sua própria estrutura organizacional. Mas o que eu gosto de chamar atenção e fazer as pessoas perceberem são as funções, os papéis ali dentro. Por mais que esteja dentro da própria empresa, você percebe que existem funções específicas? Um departamento capta, promove, outro organiza, outro produz, tá? Então, acho que é isso importante as pessoas entenderem. Eu achei interessante que alguém comentou ali que dentro das funções tem técnico, artístico. Essa é outra questão também. Tem diretor técnico, diretor de palco, o produtor artístico, produtor técnico, enfim. Só que isso também é uma outra coisa que foi curiosa, que veio das entrevistas anteriores. Essas funções, elas não são comuns em todos os lugares. Porque, às vezes, dependendo do tamanho do evento, dependendo das condições da cidade que está sendo realizado o evento, que é o nosso caso aqui, né? Embora Caxias tenha 500 mil habitantes,
e acontecem são grandes eventos aqui na região, não se tem uma mão de obra para tudo isso e não se tem, às vezes, recursos. Às vezes, como a promotora tem que pensar no caixa final, né? Tem que sobrar dinheiro, então ela vai enxugando o que dá quando não tem muito recurso, porque existe o risco. Você comprou um show do Luan Santana, você gastou lá, exemplo, 300 mil reais, 500 mil reais para fazer todo o evento, entre cachê, estrutura e local e tudo mais, e aí você tem que fazer isso sobrar no final. Então, acho que por conta dessas coisas que devem acontecer em outras partes do Brasil, não se contrata sempre produtores para cada função, que seria o legal. E também quando o local não comporta. Por exemplo, nós fizemos Zezé de Camargo e Luciano num teatro. A necessidade de equipe, de estrutura de pessoal num local pronto, ela é bem mais reduzida do que num local que você monta do zero, tipo um estádio de futebol, uma arena, né? Então, que você precisa de muito mais coisa. E se você me permite complementar essa informação, que ela é precisa, uma coisa que eu sempre falo, a diferença de qualificação de mão de obra no Brasil, ela é muito dispare entre diferentes regiões, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Eu quero chamar aqui um produtor. Não tem. Então, o produtor que tá lá, ele tem que se virar de alguma forma. Então, a gente percebe que quanto mais especializada vai ficando a mão de obra, a gente percebe o crescimento e desenvolvimento de uma determinada atividade. Isso não acontece só com eventos, isso acontece com todos os outros segmentos da área de eventos, da área econômica. E nós estamos percebendo, né, esse crescimento e desenvolvimento de eventos através desses profissionais ficando cada vez mais especializados e tendo espaço para mais profissionais poderem atuar em nichos muito específicos. Agora, o problema, né, que a gente acaba esbarrando é sempre o financeiro, né? Por mais que eu saiba que tem lá um técnico de som especializado e que eu quero trazer ele para fazer meu evento, muitas vezes tem o custo do deslocamento desse profissional, né, dele participar do meu evento e que aí inviabiliza financeiramente. Mas o objetivo, inclusive, do Backstage é levar conhecimento, levar informação e a gente ajudar nessa profissionalização para o crescimento como um todo da atividade. Foi uma das questões mais latentes que surgiram, a falta de mão de obra, e às vezes a mão de obra existe, porém não se tem contato entre as partes, né? Você tem, uma pessoa me falou que fez evento aqui na minha cidade para uma empresa de plano de saúde, uma convenção, e ela veio de São Paulo para cá, a empresa mandou porque eles não tinham, primeiro, confiança em mandar outra, e pedir para que alguém da cidade executasse esse evento, porque estava sendo planejado por lá, e a própria agência que foi contratada para planejar não tinha um profissional de referência aqui, que eles não tinham tempo, e também tu vai no automático, né? Você não vai ficar procurando alguém para testar, que foi o que mencionaram muito, né? Então, é uma questão bem interessante, porque como você vai ter profissionais experientes no mercado se esses profissionais não vivem o negócio para ter experiência? Então, começar pelos cursos e depois, de alguma forma, ter oportunidade de trabalhar na área, mesmo que daqui a pouco de forma voluntária, para aprender, vai começar a gerar mais opções para o mercado. Depois é questão de conexão, né? Agora, eu não sei se a tua startup, ela visa alguma coisa parecida, mas olha aí, Michele, talvez uma oportunidade é você pensar numa plataforma, numa vitrine, para você ter os profissionais ali cadastrados e eles poderem se apresentar. Então, eu estou indo fazer um evento em Porto Alegre. Então, eu preciso de um profissional aqui naquela região muito específico. Por onde eu vou procurar? Então, se a gente tiver lá uma plataforma onde eu consiga... Putz, não tem Porto Alegre, mas tem Caxias. É mais perto, mais fácil até do que levar São Paulo do Rio, por exemplo, né? Estou indo fazer um evento em Belém do Pará. Não conheço ninguém, não tenho uma referência. Então, você entendeu? Tem um portal onde a gente possa... Um grande hub, na verdade, né? De conexão de profissionais. A nossa solução é exatamente assim. Eu vou aproveitar o gancho para falar rapidamente dela, porque a plataforma ela veio dessa necessidade que eu observei ao longo desses anos trabalhando, e sair da área de atuação, sair da produtora, mas continuei na área, e observei que se continuam os mesmos erros, as mesmas dificuldades, a mesma perda de tempo, o gasto de tempo em processos demorados, enquanto o cara tem que estar já pensando coisas mais importantes ou negociando o próximo evento, que era o nosso caso. A gente tinha que terminar, enquanto estava montando um evento, estava comprando outro show, e era muito dinâmico.
Então, a plataforma tem 5 funcionalidades. Uma é a atração, a gente tem a lista de atrações, cantores e bandas e palestrantes por faixa de cachê, que foi uma necessidade que eu observei, porque não adianta você ter uma lista de possíveis cantores para contratar se você não tem ideia de quanto eles custam. Isso não é informação que ajuda. Então, quando a empresa corporativa quer saber, eu quero contratar o William Bonner para uma palestra, ela tem que ter uma ideia quanto custa o William Bonner, porque esse tempo entre ela decidir o William Bonner e ela saber quanto ele custa, ela vai envolver uma série de pessoas e fazer uma série de coisas, ligações, e-mails, né? Cara, para ela ver que lá no final custa, sei lá, 300 mil reais, ela tinha 50. E esse tempo é perda para todo mundo, né? E a segunda... Perfeito. A segunda funcionalidade é locais para eventos, que também não é só um Google com um monte de local para evento, centro de convenções, teatro, não é isso. É locais para eventos com informações técnicas, capacidade de público, tamanho de palco, tem estacionamento, quantos carros cabem, que estrutura de equipamentos tem o local, então completinho. Você já faz aquela pesquisa prévia mais diluída para o organizador facilitar a vida. Muito bom. A base está toda lá, já na plataforma, ela já existe, está lá, o banco de dados está lá, a gente está basicamente alimentando e completando as informações. A terceira funcionalidade é a agenda dos artistas e atrações, então a gente está compilando a agenda de diversos artistas num único lugar, porque hoje, para você saber quais shows acontecem num estado, numa cidade, em determinado período, você tem que ficar entrando em vários sites e pesquisando. Se você sabe quais os eventos que vão estar acontecendo aqui na sua cidade, para o produtor de eventos de oportunidade. Porque se um cliente seu perguntou, eu gostaria de ter o William Bonner, e você entra numa agenda e vê que o William Bonner está em Santa Catarina, num período que te interessa, é mais barato contratar, você divide, uma série de benefícios. Perfeito, é isso aí. A quarta funcionalidade, então, são os fornecedores, em que a gente tem a lista de fornecedores de diversos segmentos do Brasil inteiro, que já existe, essa lista está lá, já está disponível, a gente está só realmente alimentando e ajustando. E a última é essa que você falou, que é a lista de produtores do Brasil. Então, lá tem uma série de produtores do Brasil inteiro, que a gente já cadastrou com suas áreas de atuação e tudo mais. E o que a gente está melhorando desse processo todo? A gente precisa entender se isso tudo que a gente está entregando lá, de fato, é uma coisa que vai ser útil para o produtor na hora de trabalhar. A nossa conta, ela diz que a gente consegue reduzir de 7 dias em média essa quantidade de busca de informação para em torno de 5 minutos. Então, a gente pretende agilizar muito. E como eu falei, existem necessidades diferentes em cada ponto do país, por isso que é legal a gente entender as realidades, assim. E outra, não se contrata fornecedor e nem equipe sem referência, sem segurança, para um evento que não tem repetição, né? Não tem replay. Então, a questão da indicação e da recomendação é um fator que a gente está incorporando ali, porque ele é necessário para... Qualquer prestação de serviço, você precisa dessa reputação, né? Veja, Michele, em tudo que você apresentou aqui, eu acho que o racional está muito coerente, o serviço é muito pertinente, percebe-se que é um olhar de gente madura, gente que conhece os pormenores, as dificuldades de um processo de organização, de produção de eventos. Você percebeu algumas dores, né, como nós chamamos, dos organizadores, dos produtores, e está apresentando aí numa plataforma. A minha sugestão para você seria fazer um períodozinho de test drive mesmo, né? Deixar a plataforma aberta por um período, divulgá-la para que alguns profissionais possam entender, usar. Porque é no dia a dia, na prática que você tem essa dificuldade de né? Ou numa busca, olha, está faltando tal coisa. Ou esse fluxo de informações aqui que vocês pensaram, talvez não seja mais prático. Então, é muito mais a parte do refinamento, né, do app, da plataforma, não sei como é que você vai chamar. Mas em termos de ideia, de projeto, de necessidade do produto, eu acho incrível, eu acho brilhante, tá? Eu tinha um aluno na faculdade que ele criou, assim, um hub, tá? Para cadastrar, ele ia começar com recepcionista de eventos, tá? Para poder justamente colocar isso, numa startup também, uma vitrine para os profissionais organizadores que precisassem de um staff, de uma recepcionista com tais características para o período de evento, e aí a ideia era crescer e refinar ainda mais. Então,
Te dou os parabéns pela iniciativa, eu acho que ela é extremamente necessária, ela é muito bem-vinda. Aliás, tudo que serve para o incremento, para melhoria, para profissionalização dessa área é muito bem-vinda, né? Então, te desejo aí muito boa sorte, mas a minha dica seria justamente essa, tá? Colocando um período de provação, porque como qualquer PP, né? Qualquer profissional da área de sistemas, ele sabe que tem um período de teste mesmo, né? Que aí você vai ajustando todos os parâmetros para que a ferramenta fique cada vez melhor. É isso aí. Bom, fica já o convite. No meu perfil também tem ali o arroba da nossa plataforma. E a ideia era bem essa, assim, acho que a gente já está chegando no tempo ali, mas a ideia era essa de entender um pouco da tua visão em relação aos processos e aos profissionais, e eu acho que esse teu trabalho no sentido de levar a educação para a área, né, que foi, como eu falei, uma das coisas que mais pontuaram em todas as conversas que eu tive, que foram mais de 30 já, justamente para levantar essas impressões, a gente pensa em ter uma área ali que possa trazer esses cursos que já existem para a plataforma, já existem, a gente possa incorporar ali, porque a gente entende também que a falta de profissionais e a falta de conexão entre essas pessoas faz com que eventos deixem de acontecer. Por quê? Porque o que surgiu também, assim, eu não faço evento fora da minha cidade base porque eu não tenho confiança em pessoas. Por exemplo, eu não vou comprar um show para realizar, sei lá, em Jurerê, eu vou dizer, não, vou em Joinville, porque eu não conheço ninguém de Joinville, eu não conheço os locais e eu não tenho alguém de confiança que possa assumir o evento para mim. Já aconteceu comigo, a mesma coisa. Muito, muito. E daí, olha só quantos empregos, quantos negócios deixaram de acontecer por causa disso. Exatamente. Que é básico, por causa, tu falou num dos teus vídeos da questão do Brasil ser continental, essa dificuldade de a gente saber quem está no mercado e quem tem condições, e isso não acontece. A gente não tem uma rede social de eventos e a gente quer construir algo nesse sentido, que as pessoas... que informação, ela é negócio, né? Quem tem informação... faz negócio. Então, a nossa ideia é contribuir com isso. E eu falo ainda porque sou professora universitária, fui coordenadora de cursos há mais de 10 anos, eu conheço muito bem o currículo dos cursos de eventos no Brasil. Eles não formam, nem todos formam adequadamente os profissionais, e mais o problema, não é nenhuma crítica aos cursos, não é nada disso que eu estou querendo falar. São muito poucos para atender essa demanda, o tamanho de um país como o Brasil. E quando nós pensamos, Michele, em eventos, a gente tá falando assim de um universo, que eu sempre gosto de ressaltar, pensa em todos os casamentos, festas, convenções, palestras, apresentações, concertos, eventos gastronômicos, campeonatos, torneios. Gente, é uma infinidade de possibilidades. Agora, a educação básica, né, que é o curso que nós ofertamos aqui, não estou querendo puxar sardinha para o meu lado, não é nada disso, mas é mostrar que falta, às vezes, conhecimento, primeiro, dessa dimensão dos eventos, as pessoas pensarem além da caixinha, pensarem além das possibilidades. Segundo, de uma terminologia, realmente dominar essa terminologia que a gente estava discutindo aqui, porque eu assisto, acompanho muitos profissionais na área, falam coisas que eu não concordo, que eu acho que não são pautadas realmente numa coerência. E das pessoas dominarem minimamente logística. Outra grande confusão. Promoter. As pessoas confundem a entidade promotora com o promoter. O promoter é aquele responsável pela promoção, pela divulgação do evento. Então, ele é um outro fornecedor específico contratado. Então, menina, que confusão que isso gera nas pessoas, né? Desmistificar cerimonial e protocolo. A Débora está aqui, ela trabalha com isso. A dificuldade que as pessoas têm. Mas aí, na hora que acontece o evento, você tem lá o prefeito confirmando a participação dele e a assessoria do prefeito entrando em contato e você fica desesperado porque não sabe nem por onde começar. Então, essa informação, essa base de um profissional, ela é fundamental para garantir essa mão de obra qualificada. Porque parte dos problemas que nós temos na nossa área são eventos que não são profissionais, né? A gente tem muito disso, infelizmente. E por qualidade de mão de obra. Agora, veja uma coisa, se você perguntar para 10 diferentes empresários de 10 diferentes segmentos econômicos,
a principal dificuldade que eles vão indicar, tá, das empresas deles é a qualidade de mão de obra. Então, essa é uma questão muito geral no nosso Brasil. Aquela qualificação básica de mão de obra, da pessoa ser capaz de articular um raciocínio lógico, de fazer conta básica, de saber ler um bom texto, de produzir um bom texto, que é aquela qualidade básica, né, técnica de qualquer profissional, ela é falha. Ela é falha. E sobre essa área que é onde eu atuo, eu posso falar daquilo que eu vivi, né, que é da produção de shows. Não se tem uma formação hoje acadêmica, pelo menos aqui não tem. Aqui onde nós estamos não tem uma formação para produtor de shows. Então, eu trouxe para a cidade por 2 oportunidades. Eu fiz 3 cursos com ele, com um dos produtores do Rock in Rio. Eu fiz o curso do Rock in Rio em 2019, que eu comentei, que daí é aquele curso da base deles mesmo, mas em 2015, 14, 15 ali eu fiz com um dos produtores, que foi bastante rico também. E o que me chamou a atenção foi o seguinte, que confirmou aquilo que eu falei para você antes. Como é a lista de fornecedores, como eles têm esse gerenciamento de fornecedores do evento, do Rock in Rio, gente, não falando da festa de 15 anos, estou falando desse evento, que a gente sabe que é uma lista de Excel, com os nomes que eles compartilharam conosco, que é os nomes, os sites, o nome da pessoa, os telefones, 2, 3 telefones. E, gente, né, claro, é uma coisa bastante, digamos, não amadora, que não é amador, mas sim, precária. E outra, esses fornecedores, eles foram informados pra gente com essa referência do evento, mas eles poderiam ter sido compartilhados com muito mais pessoas, que gerariam muito mais negócios para aqueles fornecedores e resolveria o problema de quem está precisando. Então, a gente está mudando a mentalidade, né? O mundo está evoluindo e a gente está mudando aquela coisa de essa informação é minha, vou me agarrar nela que é minha. Não é mais assim. A informação está aí, é de todos, né? E tem que estar. Então, a nossa missão enquanto plataforma que essa informação circule, e como a gente falou antes, informação é negócio, e a gente compreende assim. E outra observação que eu ia fazer em relação à mão de obra, tem muita gente que quer entrar em evento porque acha que evento é só você ir lá e você circular, assim, as pessoas não têm a dimensão, né, do que é. Do quanto você fica realmente estressado, envolvido com o negócio. E aí você às vezes quer dar oportunidade para a pessoa e a pessoa não tem o mínimo de qualificação que você precisa, no mínimo para entender o que é um rider de um camarim, o que é um rider técnico, o que é uma bilheteria, o que é um ticket, o que é uma máquina de venda de ingresso, uma tiqueteira, essas coisas que é o básico que ela precisa para entrar. Então você até está disposto a dar uma oportunidade, porém a pessoa não tem o mínimo. E aí o tempo que você vai demorar para preparar o mínimo aquela pessoa, você desistiu de contratar e você operou com menos gente porque sabia que botar ali podia ser mais arriscado do que não ter aquela pessoa ali. Então, profissionais sobrecarregados, que deixam de fazer outros eventos porque não tem braço para fazer mais eventos, que dão não para cliente. É isso mesmo. É uma dificuldade muito grande. Mas, por outro lado, eu vejo assim, a gente está investindo numa área que tem tudo para crescer, tá? Porque ela tem muito ainda que aprender, que se profissionalizar. Então, eu sempre acredito nisso. A gente investir em trabalhar numa área onde existem possibilidades, tá? Então, mostrar para as pessoas de que sim, né, desmistificar essa coisa do organizador de eventos, que é o baladeiro, que só está lá para se divertir, que muita gente quer trabalhar com eventos porque gosta de participar da balada, como a pessoa que quer trabalhar em hotel, que adora se hospedar em hotel, são coisas completamente diferentes. Já fiz live aqui sobre essa temática, tá? Então, por aí. A gente tem que ajudar a propagar essa informação para poder trazer mais gente aqui séria para esse segmento e para essa nossa área crescer, porque quando ela cresce, todo mundo se beneficia. Essa ideia arcaica de que essa informação é minha, só eu sei, é uma bobagem. Não é assim. E quanto mais você propaga, mais as coisas voltam para a gente também, não é? Eu quero que seu comprometimento público aqui, que quando essa empresa estiver pronta, você nos chamar aqui, qualquer coisa a gente volta para uma outra live, e aí você compartilha a sua experiência. Eu quero já convidar, porque o site está disponível, ele está no ar, ele está aberto. Basicamente, hoje exige um login para você acessar a ferramenta. Você vai dar de cara com uma página de front, assim, aí você se loga, diz quem você é, o que você faz, e aí vai um e-mail para você para liberar, e você acessa tudo que você quiser, você conhece. Então eu convido teus seguidores, enfim, para que conheçam já, como eu disse.
Qual o nome? Se chama Event 360. Eu vou colocar aqui. Tá. Event de evento mesmo, só que sem o segundo E. Event 360. Aqui eu coloquei ali para vocês. É www.event360.com.br. Conheçam, tem o nosso telefone lá, o e-mail, para vocês darem o feedback, então vai ser sempre muito rico. A gente quer fazer algo que seja realmente útil e interessante para todo mundo. Maravilha. Agradeço muito, muito, Pandanha, também, Silvia, pelo espaço e por tudo compartilhar esse conhecimento todo aí comigo. Foi bem rico, agradeço demais. Eu fico muito feliz. Esse bate-papo foi excelente, né? Tua empresa acho que tem tudo para dar muito certo. Agradeço a tua disponibilidade, o seu tempo, a sua confiança também. Foi uma honra, foi uma delícia. Adorei te conhecer. Quando você estiver em São Paulo, avise, e quando eu for por aí, eu também te aviso. Por favor, tá convidada, fico feliz, tá? Sucesso para você também. Para todos nós. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Muito obrigada. Até amanhã.